Slamdunk versus The First Slamdunk. Qual é a diferença do filme para a obra original? E se você gosta de animes ou já teve qualquer contato com anime de esporte, com certeza você já ouviu falar sobre Slamdunk. Afinal, Slamdunk é considerado por muitos o melhor mangá de esporte já feito. Mesmo assim, quem não considera ele um dos mangás mais influentes da história envolvendo esporte. Ele lançou nos anos 90 e que também ganhou um anime que foi adaptado para os anos 90. O grande acontecimento é que em 2022 saiu nos cinemas The First Slamdunk, que é uma adaptação dessa obra feita de uma maneira diferente. E no vídeo de hoje eu vou falar quais são as diferenças. Afinal, você pode ter assistido o filme que está disponível na Netflix ou ter visto no cinema e ter pensado, quais são as diferenças? Eu preciso ler o mangá? Vale a pena? E eu vou falar isso no vídeo, quais são as diferenças e se um é melhor que o outro ou não. Antes de falar sobre as diferenças de um para o outro, vale a pena fazer um contexto para quem não conhece. Slamdunk conta a história de Sakuragi, um homem que ele é muito forte fisicamente, faz parte de uma gangue e por causa disso, por ele ser muito forte fisicamente, ele poderia praticar qualquer esporte. Um dia, uma menina que ele é apaixonado depois de levar tantos foras, fala que ela é apaixonada por basquete. E por causa disso, ele resolve entrar no time, sem conhecer nenhuma regra. Ele tenta fazer uma partida de 1 contra o principal jogador do time naquele momento, ele acaba perdendo, mas mostrando seu valor, e para conquistar ela, ele entra no basquete. A partir daí a história vai desenvolvendo, apresentando outros personagens do time que vão fazendo a história de Slamdunk se desenvolver. Caso você não conheça, Slamdunk foi publicado entre os anos de 1990 a 1996 e que já está completo com 24 volumes. Slamdunk é um mangá que eu tenho na minha coleção, inclusive um dos motivos de eu fazer o vídeo é porque eu acabei de reler o mangá e reassistir o filme e fiquei com vontade de fazer esse vídeo. Se você quer comprar, o mangá foi publicado aqui no Brasil pela JBC. E obviamente não é tão fácil encontrar todos os volumes, mas você consegue encontrar em sebos e também a Amazon disponibiliza vários volumes para você comprar. Depois disso, ele ganhou um anime que foi também lançado nos anos 90 e que ele tem um total de 101 episódios, que caso você queira consumir nesse momento do vídeo, ele está disponível na Netflix, todas as suas 5 temporadas. O anime não adaptou o mangá inteiro, na verdade, eles fizeram um final alternativo que eles acharam mais interessante, mas eles não acabaram a obra nos anos 90. Em 2022, o autor Takehiro Inoue, que é o criador de Slamdunk, inclusive um gênio dos mangás, criou o Slamdunk, criou Rio, criou Vagabond, que é um dos mangás mais incríveis que eu já li de samurai. Ele acabou querendo dirigir um filme e em 2022 lançou The First Slamdunk, que é ele contando a história da sua própria obra num estilo bem interessante. E também está disponível na Netflix, caso você queira consumir essa obra de novo. Até esse vídeo está sendo colocado, porque já que os direitos não são exatamente da Netflix, pode ser que eles não estejam mais lá, mas, por exemplo, podem estar na Crunchyroll ou não estar em lugar nenhum. Mas nesse momento do vídeo eles estão disponíveis lá. Agora vamos falar da diferença de um para o outro. Bom, vamos começar falando um pouco sobre Slamdunk, e depois eu vou falar sobre The First Slamdunk. Para quem não sabe, Slamdunk, ele é um mangá que ele acompanha toda a trajetória daquele colégio até chegar no grande torneio nacional, que é o grande ponto para eles ganharem. Eles participam de uma escola que é o Shōhoku, que nunca conseguiu chegar lá, e é uma escola que acaba não tendo uma possibilidade chega lá pelo time que é formado. Mas no ano que a gente acompanha, alguns personagens como Sakurai, que é o protagonista, acabam entrando no time, sem contar um aluno que também é o prodígio daquele ano de novatos. Então eles acabam tendo o sonho de chegar até lá. Do primeiro volume até o volume 18 de Slamdunk, a gente acaba acompanhando toda a sua jornada a chegar até lá. Desde como eles se conhecem como atletas, até o momento que eles fazem o primeiro jogo, que é um pré-treino, depois eles vão fazendo parte de um campeonato, vão participando, vão crescendo, não vão sendo os principais favoritos, até que eles conseguem chegar nesse nacional, num grande jogo que enfrenta o grande campeão dos últimos anos, um time que não perdeu para ninguém nas últimas
tantas competições que teve. Slamdunk é um mangá que ele não foca só no Sakuragi. Cada personagem do time que envolve o Shouhoku são personagens muito importantes para a obra. O que isso quer dizer? Slamdunk, ele é um mangá que ele não faz cada jogo, cada arco ser de um personagem, mas ele quer mostrar como uma equipe funciona. É aquele velho papo que o Slamdunk começou e que a partir daí os outros esportes de mangá foram colocando até os mais modernos, que é a gente vai usar o esporte para discutir assuntos muito mais importantes e muito mais relevantes, que é família, amigos, escola, política e também falar um pouco sobre companheirismo. Quando você pensa nesses assuntos, Slamdunk trabalha isso ao longo de todo o seu mangá. Então você tem um capítulo que você vai apresentar um personagem do time que, por exemplo, ele era um prodígio e se perdeu, um outro que tem muito potencial, mas não quer jogar tanto tempo no time, o outro que é muito individualista, o outro que não conhece do esporte, sendo muito importante para o público que não conhece o basquete conhecer, os personagens que estão no último ano, mas mesmo assim eles têm que jogar e eles querem ganhar, porque eles sabem que aquela é a última chance deles provarem quem eles são. E tem muito isso de ter aprovação, mostrar para o mundo que eles podem ser quem eles são. Isso tudo é muito interessante. Como eu falei, Slamdunk, o mangá principalmente, ele ganha muitos pontos na hora do jogo. O que o Takehiro Inoue faz aqui é um show à parte. Ele consegue fazer com que o jogo seja emocionante, dinâmico e ao mesmo tempo ele consegue ser expositivo quando precisa. Ele consegue colocar as regras do basquete de uma forma que não fique didático a ponto de alguém que não conhece o esporte enjoar e quem conhece se sentir enjoado de ver aquilo. Eu conheço e gosto de basquete, por exemplo. Lendo o mangá, relendo o mangá, na verdade, você consegue perceber como o Takehiro Inoue, ele não joga as informações em tela ou alguém expõe uma coisa pro outro. E isso é muito interessante. Ele deixa as coisas fluírem muito bem. E você, ao longo do jogo, vai entender o que está acontecendo. Porque ele explica de uma maneira bem coerente. E isso é interessante. Isso funciona muito bem. Por isso que, inclusive, isso é uma coisa muito interessante. Recentemente eu comecei a assistir doramas. E quando você vê os doramas, muito dorama, quando vai falar de um personagem que quer ter uma superação, é mencionado Slamdunk e o Sakuragi. Pessoas com cabelo rosa, vermelho, raspado, pessoas com cabelo, com a roupa do Shouhoku, aparecem muito em dorama em 2025 ainda, falando sobre Slamdunk, para mostrar como essa obra é influente depois de mais de 30 anos de publicação e como ele é muito além do esporte, porque as pessoas que acabam falando isso em dorama não são pessoas que jogam basquete, são pessoas que estão falando de superação, e o mangá trabalha perfeitamente isso, e o anime também. O anime dos anos 90, eu até acho que o anime merecia um remake para os dias de hoje, mas quando você pensa como um todo, ele consegue trabalhar isso porque o Takehiro Inoue sabe trabalhar perfeitamente isso até chegar no final do mangá. No final do mangá, você não liga se eles ganharam o último jogo ou não. Você fica na ponta da cadeira lendo, você se emociona com as últimas páginas, porque a arte dele é absurda. Se você não leu Slamdunk, leia Vagabond Hyo, você vai perceber como a arte dele é maravilhosa. Mas é um mangá que é muito gostoso de ler. E isso funciona muito bem. É um mangá que flui muito bem. E isso é o que eu queria falar de Slamdunk. Porque agora, eu já falo The First Slamdunk. Como eu falei, The First Slamdunk chegou nos cinemas em 2022. E por que era tão importante eu fazer essa introdução sobre Slamdunk? Porque The First Slamdunk não adapta o mangá Slamdunk. Ele adapta o último jogo de Slamdunk. E isso é uma decisão muito corajosa do autor Takehiro Inoue, que é o diretor do filme. Pra quem não sabe, o último jogo de Slamdunk, ele começa a partir do volume 18. O mangá termina no volume 24. Ou seja, você tem 17 volumes que são jogados fora para poder adaptar esse filme. E você vai pensar, isso é um problema. Afinal, se você vai fazer isso, o público vai ficar completamente perdido. Só quem é fã do mangá vai gostar. E aí é que vem a genialidade do Takehiro Inoue. O que ele fez nesse filme, praticamente mais de 30 anos depois, mais de 20 anos depois de ele lançar o mangá. Ele contou o último jogo com uma perspectiva de personagens que não são protagonistas do mangá. O que isso quer dizer? Quando você vê o último jogo de Slamdunk, você gosta muito do jogo, ele é muito impactante, ele é muito bem feito, com momentos excelentes, mas você já conhece a história de cada personagem para chegar até ali. Afinal, você leu 17 volumes, você conhece a história de cada um. Só que quando você lê o último jogo, o que acaba acontecendo?
Nem todo personagem é tão explorado no último jogo. Eles têm seus momentos que são colocados ao longo de toda a obra. Mas, por exemplo, os personagens principais do time, os que têm mais destaque, os que estão desde o começo, como o menino prodígio Sakuragi, ou o gorila, que é o grande cara que fica para fazer toda a parte embaixo da cesta, você acaba percebendo como que eles acabam sendo personagens que são mais explorados. O que ele fez? Ele resolveu no The First Slam Dunk contar a história do Ryota. O Ryota, ele não tem um flashback contado em nenhum momento do mangá. Ele é um personagem muito legal, muito carismático. Ele tem um momento que ele é muito importante pro Mitsui, porque tem um momento que o Mitsui sai do time e ele volta. Quando o Mitsui volta, ele tá como um gangster delinquente que tem uma lesão. Nesse processo, ele tem esse momento que o Ryota tem uma participação. Mas no último jogo, apesar do Ryota ser muito importante dentro da partida, o flashback dele não é contado. O filme recontou o último jogo sem mudar nenhuma perspectiva do que acontece no jogo, mas mudando quem é o protagonista. Então, o último jogo, se você lê o mangá, você vai ter uma perspectiva do jogo, e se você vê o anime, o filme, você tem uma outra perspectiva de um outro personagem sem mudar nenhum acontecimento do jogo. É bem verdade, tem elementos do mangá que no filme tiveram que ser modificados. Por exemplo, o Sakuragi chama um personagem de um outro time de um gorila-chefe. Esse personagem não tinha como ele aparecer no filme. Afinal, quando você pensa ele no mangá, ele aparece no primeiro time, ele tem muita importância para um outro personagem do Shouhoku, mas se colocar ele no filme não faz sentido nenhum. Eles tiraram ele e colocaram outro personagem. Quando você pensa também na Haruko, que é irmão do Akaji, que é esse gorila que o Sakuragi fica falando, a Haruko, ela não poderia ter tanta participação no filme como ela tem no mangá, porque o Sakuragi não é um protagonista. Então ele realmente mudou a perspectiva do jogo, e isso é genial, porque ele não teve que mudar o que o mangá é. Ele fez uma adaptação que você, que nunca leu o mangá, você vai assistir o último jogo como se fosse uma partida que começou e se encerrou nesse jogo. É tão bem feito, é tão interessante a forma como o Inui ele conseguiu mudar a perspectiva do jogo, que faz com que ele se torne uma história própria. Se você assistir The First Slam Dunk, nunca viu o anime, nunca viu o mangá, só vê o filme, vai ser uma obra fechada para você. Se você vê o mangá, se você vê o anime, é uma obra completamente nova. E aí é que estão as diferenças. A diferença é que são o mesmo jogo visto por perspectivas diferentes. Quando você lê o mangá, você tem todo o Kaede, o Sakuragi, o Akaji, você tem esses personagens com o flashback dele dentro do jogo, com contexto de coisas que aconteceram no mangá, com momentos específicos que funcionam muito bem. Quando você vai pro filme, você tem um outro personagem com flashback que nunca foi mostrado no mangá, que nunca foi colocado no mangá, com uma ligação com outro personagem que era em outro momento do mangá e é colocado aqui no filme, com um flashback rápido do Sakuragi, mostrando os principais momentos do anime, que não ficam jogados como se fosse algo só para os fãs. O filme funciona perfeitamente individualmente e você não precisa do anime para poder entender o filme. Então essa é a diferença primordial. O filme, ele praticamente é uma adaptação do que é o último jogo, feito pelo autor que criou o mangá. E óbvio, tem coisas diferentes. A estética 3D é maravilhosa, a trilha sonora é brilhante e o ritmo do filme é sensacional. Por isso que eu falo que terminando o filme eu pensei que Slam Dunk merecia um remake. Porque apesar do anime ser considerado um clássico, apesar do anime ser muito elogiado, hoje em dia ele já ficou um pouco ultrapassado. Essa estética feita para o filme de animação, de traço, de trilha sonora, de emoção, é algo que você pouco sente. E de novo, você está vendo o último jogo do mangá. Se você nunca leu o anime, se nunca leu o mangá ou assistiu o anime clássico, você mesmo assim vai ver esse filme e vai se emocionar porque parece um filme isolado. Então essas são as principais diferenças entre Slam Dunk e The First Slam Dunk. Slam Dunk é uma obra completa. The First Slam Dunk, ela também é uma obra completa, só que focada no último arco do mangá. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é melhor? E pra mim, nenhum dos dois é melhor. Os dois são incríveis da sua forma. Eu considero o mangá de Slam Dunk uma nota 10. E eu considero o filme The First Slam Dunk também uma nota 10. E aí é que vem a genialidade. Se você ler o mangá de Slam Dunk e for ver o The First Slam Dunk, você vai ter um filme novo. É como se fosse um completo outro.
É até estranho pensar nisso, como alguém teve uma genialidade de fazer isso hoje em dia, onde o dinheiro é para ser mais fácil, então só adaptam de uma forma normal. Normalmente seria até mais fácil adaptar os primeiros jogos do mangá só para ganhar dinheiro. Não, aqui é porque o autor queria contar uma história que ele não contou na época, pensou sobre ela e resolveu contar aqui. Isso é o que é uma adaptação perfeita de um mangá. Você consegue, de novo, assistir o filme sem ter que ler o mangá, e ele vai funcionar perfeitamente para você. Se você leu, um é um complemento do outro. Recomendo que você veja The First Slam e leia o mangá. Mais do que ver o anime dos anos 90, que está um pouco obsoleto, o mangá vale muito a pena. Eu sou apaixonado por esse universo e Slam Dunk não é à toa, é o meu mangá preferido de esporte. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Slam Dunk, de The First Slam Dunk? Qual você gosta mais ou concorda comigo que os dois são perfeitos e um completa o outro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.